Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é a infração por excesso de dimensões. Sabe aquela infração que pode literalmente parar uma viagem? Pois é. Para quem é motorista profissional, as dimensões do veículo são um ponto super crítico. E hoje a gente vai mergulhar fundo em uma dessas situações: exceder os limites que a sinalização estabelece. Olha só essa placa, é exatamente aqui que a dúvida bate, né? A pergunta é simples: será que o veículo passa? E essa é uma pergunta que todo motorista de veículo de grande porte tem que se fazer antes de continuar. Porque, olha, ignorar um aviso desses não é só uma multinha não. A gente está falando de riscos reais e de prejuízos que podem ser enormes. Então, beleza. Mas e aí? O que acontece na prática quando um veículo é maior do que a placa permite? Para entender isso direitinho, a gente tem que ir direto na fonte, né? Vamos ver o que o Manual de Fiscalização de Trânsito diz sobre isso. Ok, vamos lá. A definição oficial, direto do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é bem clara. A infração, de código 68232, acontece quando alguém está transitando com o veículo ou com a carga dele que seja maior que os limites estabelecidos pela sinalização na via. E o ponto-chave é este aqui, sem ter uma autorização para isso. É isso. Em resumo, o veículo é maior do que a placa diz, não tem autorização especial, pronto, está configurada a infração. Simples assim. Agora, vamos falar do que realmente pesa, as consequências. E já adianto, elas não são nada leves. Pois é, a coisa é séria. A infração é considerada grave. Isso já significa 5 pontos na CNH e, claro, a multa. Mas o que pode complicar de verdade a vida do motorista é a medida administrativa. Sabe qual é? Retenção do veículo. O veículo fica parado até que tudo seja regularizado. Imagina só o prejuízo. Certo, agora a gente chega na parte que todo mundo quer saber, a parte prática. Quando é que o agente de trânsito vai de fato aplicar a autuação? E, tão importante quanto, quais são as situações em que ele não deve autuar? Vamos lá, vamos comparar os cenários. Do lado da autuação, é batata. Se o veículo ou a carga passa dos limites da placa e o condutor não tem a famosa AET, a Autorização Especial de Trânsito, multa na certa. Agora, do outro lado, quando não autuar, primeiro, se a sinalização nem existe ou está toda errada. Aí não tem como, né? Ou, claro, se o motorista tem a AET válida que cobre aquelas dimensões. Essa comparação deixa tudo bem claro, né? A história toda se resume a duas coisas. Primeiro, prestar muita atenção nas placas. Segundo, ter a documentação certa em mãos. E tem um detalhe importante aqui. Se o problema for só não estar com o papel da AET no veículo, mas ela existir e for válida, a infração é outra, viu? É a de código 69120. Fica a dica! Então, para não cair nessa cilada, o primeiro passo é conhecer a sinalização. É o básico. Vamos dar uma olhada nas 3 placas principais que regulamentam as dimensões. Começando por esta aqui, a R15. Essa é a altura máxima permitida. Clássica, né? É ela que salva muito veículo de ficar entalado debaixo de viaduto ou túnel. Um erro aqui pode causar um acidente bem feio. Seguindo, temos a R16. Essa aqui cuida da largura máxima permitida. Super importante em pistas que afunilam, em pontes mais antigas ou em trechos com obras. E para fechar o trio, a R18, que estabelece o comprimento máximo permitido. Já pensou um veículo gigante tentando fazer uma curva super fechada numa serra? Não dá, né? É para evitar exatamente isso que essa placa existe, garantindo que a manobra seja segura. Bom, depois de tudo isso, que tal um resumo prático? Tipo um checklist para não ter erro. Primeiro, sempre, mas sempre mesmo, fique de olho na sinalização. Segundo, conheça o seu veículo, saiba de cor as dimensões dele e da carga. Terceiro, se for passado do limite, tem que ter a AEP válida e em mãos. E por último, um lembrete. Essa é uma infração que o agente só constata com a abordagem. Seguir esses passos vai muito além de só evitar multa, pontos na carteira ou prejuízo de ter o veículo retido. É, no fundo, uma questão de segurança para todo mundo na via. Por isso, a reflexão que fica é essa. A próxima viagem está 100% de acordo com a sinalização? Porque, no final das contas, estar preparado não é só pensar no destino, mas garantir que toda a jornada seja feita do jeito certo e, principalmente, de forma segura. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, Federais do Ensino Papo de Trânsito @gmail.com.